Olá, residentes amados. Essa semana a gente volta a falar sobre obesidade, mas dessa vez aí abordando aspectos práticos do segmento. Instrumentos para utilizar nas consultas, avaliação de comorbidades, frequência dos retornos e as decisões sobre quando encaminhar. Aí, como referência, eu vou usar o manual de orientação da SBP, que é de 2019, e é um manual de orientação também da Academia Americana de Pediatria de 2007. E eu acho que esses dois tópicos do up-to-date sobre manejo na atenção primária e avaliação das comorbidades do up-to-date também está bem interessante e uma leitura fácil aí para vocês fazerem. Então, o objetivo em todas as consultas que vocês atenderem criança com obesidade vai ser classificar a gravidade conforme o canal do IMC e avaliar comorbidades através de história e exame físico, então direcionar história e exame físico, e a programação de exames laboratoriais, conforme uma frequência aí para definir. Avaliar também a adesão aos combinados prévios, então como aquela família recebe o diagnóstico, se concorda ou não, e a conscientização. Lembrando sempre, e essa frase aqui eu tirei dessas referências que eu citei para vocês, não é coisa da minha cabeça. Consultório é lugar de acolhimento e não de julgamento. Isso é relatado pelos pacientes quando eles sentem essa energia ali no consultório, funciona melhor. Então, tem mais taxas de sucesso no tratamento quando isso acontece. E aí, outro objetivo, então, o objetivo final é traçar metas terapêuticas com a família e o paciente e traçar metas terapêuticas ideais. Vocês já vão entender a diferença entre isso. Elas não são as mesmas, elas correm em paralelo, mas a gente tem que ter ciência dessas duas esferas, mas não são exatamente as mesmas, tá? E por fim, definir o nível de atenção à saúde que é necessário naquele caso, conforme a gravidade, conforme o tempo que a gente está seguindo, que são os estágios do tratamento. Aí é uma proposta inicial ali da Academia Americana que é endossada pela Sociedade Brasileira. Então, metas terapêuticas ideais. Manutenção ou perda de peso. Aí vai depender. Se for sobrepeso, que é essa classificação conforme o percentil, a gente usa Anzei Score, mas pode usar qualquer uma das duas, né? E aí vai depender se tem comorbidade ou não. Se não tiver, ou se tiver comorbidade e for uma criança de 2 a 7 anos, pode só manter o peso. Se for uma criança com sobrepeso, comorbidade e mais de 7 anos, aí o ideal é uma redução gradual do peso. Se tiver obesidade e for sem comorbidade, entre 2 a 7 anos, pode só manter o peso. Se tiver sem comorbidade, mas mais de 7 anos ou com comorbidade, aí o indicado é redução gradual do peso. E aí, como atingir essa meta, se a gente for pensar, né? Adolescentes que completaram o estirão, quer dizer, já estão naquela velocidade bem decrescente de crescimento, quase terminando aí, quase atingindo a altura final. E adultos, e se a meta for perder peso, não vai ter outro jeito, a pessoa tem que fazer um balanço energético negativo, ela tem que gastar mais caloria do que ingere, tá? Como atingir isso? Com uma dieta normocalórica para a idade e aumentar o gasto energético, ou vai fazer uma dieta hipocalórica balanceada e manter um gasto energético ali não tão intenso, tá? Mas o fim, o balanço tem que ser negativo. Para crianças que estão em velocidade de crescimento, ainda, ou no período do estirão, ou na velocidade pré-púbere, aí, se a criança tiver uma dieta balanceada, normocalórica para a idade, fizer a atividade física que é recomendada para a idade, então, as mesmas orientações que a gente faz para todas as crianças,
Como essa criança está em velocidade de crescimento, ela tem um gasto energético maior. Então, com as recomendações padrão, a gente consegue atingir ou uma manutenção de peso ou até uma perda de peso. É só para vocês entenderem que o fator crescimento é algo a favor do tratamento, tá? E aí a prescrição ideal, então, de plano alimentar é uma dieta normocalórica para a idade e balanceada, né, a mesma caloria que você orientaria para as outras crianças, e balanceada quer dizer com a proporção, também para a idade, de entre macronutrientes e micronutrientes. Então você não restringe, não tem aquela coisa: "Ah, vamos restringir carboidrato, que isso alcança um controle melhor do peso". Não tem, tem que ser balanceado. E aí no estágio 4, que aí eu já adianto para vocês, estágio 4 está indicado para adolescente com obesidade grave, que não melhorou nas etapas anteriores, em que também começa a se cogitar cirurgia bariátrica, só para vocês entenderem a gravidade aqui do estágio 4. Para esses pacientes, pode estar indicado uma dieta hipocalórica para a idade, também balanceada. Então, aquela coisa, já tem estudos com alguns outros tipos de dieta, um dos mais, sem evidência de funcionar, né, que sem evidência robustamente de funcionar, é a que você restringe carboidrato, low carb, que é aquela força, foco, fé. Tem resultados, enquanto o paciente está fazendo, só que depois, como você impôs uma restrição, isso leva a reganho de peso, compulsão alimentar, ou seja, não funciona, não está indicado. Então, é hipocalórica balanceada com todos os macronutrientes, tá? E isso aí envolve atenção terciária, vai ter que ter cálculos e o controle da velocidade de perda ponderal, para não implicar prejuízos à saúde. Prescrição ideal de exercício físico. A recomendação da OMS é que crianças de 1 a 5 anos de idade façam vários tipos de atividade física por, no mínimo, olha isso, 180 minutos por dia. Então, assim, a gente sabe que as crianças estão muito aquém desse número, né? E isso é até interessante quando a família vier com uma demanda assim: "Ai, tá hiperativo, criança até 5 anos, nossa, hiperativo, não para, tô preocupada". E aí a gente pode dar até essa resposta, né, que está hiperativo porque a natureza quis assim, é natural da criança de 5 anos ter essa vontade de movimento, e é muito importante que a gente promova isso, estimule e dê condições para a criança se exercitar. Entre 5 e 17 anos, a recomendação é de 60 minutos de atividade física com intensidade moderada a vigorosa, todos os dias. E, então, prioritariamente caráter aeróbio, e aí você pode incorporar treinamento resistido pelo menos 3 vezes por semana, também tem essa recomendação. Aí aqui uma coisa importante para saber é que quanto mais vigorosa a intensidade da atividade, melhor o benefício cardiovascular, isso já é comprovado. E os treinamentos resistidos aí, que são os treinamentos de força, né, podem ser até com peso mesmo, ou os treinamentos funcionais. Então isso, a partir de 5 anos, pode ser estimulado, que vai ter bastante benefício, tanto de ganho de força, equilíbrio, coordenação, então é importante. Prescrição ideal, para atingir a meta que, no quesito telas, né, aí vai ser a limitação do período exposto a telas, menor que 2 anos, nada, e maior que 10 anos, máximo de 1 hora por dia. Então imagina como as nossas crianças estão expostas a um tempo muito maior do que esse, aí esse é o grande desafio do pediatra, né. Ah, a gente tem que pensar também em sono, um período ideal do sono, aqui é a recomendação da Academia Americana de Medicina do Sono. Por faixa etária tem o período recomendado, observar aqui que as sonecas durante o dia,
elas são fisiológicas e você incorpora esse horário no sono total, né, são fisiológicas até 5 anos. E eu coloquei uma coisa aqui que seria óbvia, né, a partir de 6 anos, o ideal é que esse período de sono seja contínuo durante a noite e madrugada, que a criança aproveite quando tá sol e tá dia para as atividades diárias, se exercitar e tudo, que é uma coisa que também não acontece muito. Eh, Aí então falamos das metas ideais que vocês têm que ter em mente, do que seria o ideal, e agora a gente vai para as metas traçadas com a família. E por isso que eu falei que é diferente, porque para a família, a gente tem que o quê? Tirar o foco do peso. Ou seja, a gente não vai poder traçar a meta perder ou manter o peso. Por que isso? Isso é comprovado também pelos estudos, que quando a meta é essa, isso vai ser frustrante e isso não vai funcionar. É só por isso que a gente não deve focar nisso. Então, a gente tem a meta ideal conosco, sabendo o que seria o desejável com o tratamento, mas a gente não transfere essa pressão para o paciente, tá? Porque se fizer isso, não vai dar certo. E nessa linha também é não citar qual seria o peso ideal. É só se tiver uma pergunta específica, mas aí a gente vai tirar o foco disso, né? Porque é uma meta não factível e, portanto, é frustrante. Aí, outras dicas nesse sentido é, por exemplo, vocês estão tentando conscientizar ali para o tratamento. Evitar usar um argumento: "Ah, vamos melhorar a aparência". Não, você não vai citar que a aparência não está boa, né, você vai preferir argumentos envolvendo saúde e funcionalidade. Por exemplo, crescer mais saudável, forte, disposto, ágil nos esportes, é outro enfoque. E aí a mesma coisa para os pais, isso é super comum para os pais evitarem comentários sobre o peso e a aparência, tanto da criança como de outras pessoas, apontar outras pessoas e apontar como um defeito, às vezes mesmo entre os pais, próprios pais. E para os pais também, evitar falar coisas do tipo: olha, fulaninho, você não pode comer isso, ou você tem que fazer exercício porque você está acima do peso. A gente sabe que às vezes o pai até fala: ah, porque está gordo. Né? Então, é exatamente isso que é um entrave gigantesco, porque a pessoa se sente mal, a autoestima prejudicada, se sente um incapaz e ainda uma punição de não poder comer ou de ter que fazer o exercício. É um peso, é o olhar o copo meio vazio. E outra coisa é tirar o foco apenas da criança. Lógico que a gente quer envolver a criança no tratamento, mas tirar o foco, eu digo, a responsabilidade. A gente tem que envolver a família nisso. Uma coisa que o ideal é a família toda mudar o estilo de vida e promover isso na família toda e até alivia o peso dessas mudanças. Né? Essas mudanças são para o bem, são desejáveis para todos da família. E outro aspecto é que a criança depende integralmente, quanto menor a criança, da família para as escolhas na alimentação. Ela não faz compra no supermercado, ela não cozinha e ela às vezes não se serve. Então é uma coisa que depende dos adultos, que ela não é capaz de fazer esse cuidado sozinha. E aí outra coisa que se cita aí nesse manual que eu coloquei como referência, é evitar no segmento, então entenda, no diagnóstico você vai ter que passar o diagnóstico com o termo obesidade, mas ao longo do segmento, esse termo é pesado para os pais, então usar preferencialmente o peso não saudável, ter sempre esse enfoque aí da saúde. Então, a gente não vai traçar meta peso para os pacientes, a gente vai traçar metas comportamentais para um estilo de vida mais saudável. E aí a gente tenta, a cada consulta, traçar 2 a 3 metas alimentares e uma de atividade física. Aí uma dica que o artigo americano traz é usar esse mnemônico SMART. A meta, o ideal é que ela seja específica, mensurável, atingível, relevante e com um tempo limite para ser cumprida. Então é isso que a gente tenta, aquela coisa que a gente fala das metas factíveis. Primeira coisa aqui é perguntar para a família, você não sai fazendo as orientações, faça isso, faça aquilo. Vamos ver onde eles enxergam a maior problemática ali na alimentação e o que é possível fazer. Estimular que as ideias venham da criança e da família.
Outra dica é estimular a autonomia, a criança poder escolher o prato, ajudar a preparar a receita, definir o cardápio dentro dos limites combinados, porque o grande segredo aqui é falar: "Você vai poder comer tudo que você tem vontade", né, mesmo os alimentos não tão saudáveis, mas aí a questão é a gente achar o tamanho da porção e a frequência das porções. Então é nesse sentido que a gente tenta fazer os combinados. E da parte de atividade física, encontrar também atividade física de que a criança goste, isso é desafiador, né, aí aqui valem múltiplas tentativas até encontrar. A gente vai insistindo nisso. Encorajar também que a família pratique. Aí, uma coisa que traz nos artigos é uma progressão, numa sequência dessa mudança de hábitos, né. Primeira parte aqui na parte de alimentação, a primeira atuação pode ser envolvendo os hábitos de não beliscar, então comer nos horários determinados ali das refeições, refeições principais e os lanchinhos, e não beliscar entre uma refeição e outra. E também não comer em frente a telas. Se a criança não mexer em nada a mais do que isso, não precisa mexer em quantidade do que come, nem na qualidade, num primeiro momento já está ótimo. Aí depois, progredindo ao longo das consultas, a próxima etapa é trabalhar aqui na quantidade e, por último, na qualidade, tá? E aí, quanto ao exercício, também tem uma progressão. Você primeiro quer que a criança adquira uma frequência, uma regularidade, que você vai fixar ali com eles, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Depois, aumentar a duração e, por fim, a intensidade, né. Aí, por isso é que é muito importante vocês saberem qual que é a meta ideal, e aí saberem como chegar nisso progressivamente, como ir montando com a família esse plano. Nos esportes, aí é legal mostrar, tipo, um cardápio, né, de esportes para você ajudar a criança a, ver qual que é o perfil, onde que ela se encaixa melhor, e aí a gente explica como que são, né. Então, existem os exercícios, as atividades físicas diárias, e o simples fato de desligar a tela já impulsiona ali para algum movimento, fazer algum outro movimento que leve, à atividade física, certo? E aí os exercícios são estruturados ou não estruturados, e aqui a gente vê o perfil. Então vai ser tem um perfil de time ou é um perfil mais individual da criança? Se for mais individual, geralmente eles gostam bastante de natação. É caráter competitivo ou recreacional? Eh, Quando é um perfil mais individual, eles gostam também, de academia. Então, aí tem que achar uma que tenha bastante supervisão para a criança, né, não simplesmente deixar lá, mas tem muitas academias hoje em dia que tem. E ou esportes não tradicionais, como ioga, tai chi, artes marciais e esgrima. Muitos pacientes gostam também. E os não estruturados são brincar livre, parque, playground, no quintal, e aí isso a gente tenta ver a logística da casa, como que é, afasta os móveis para fazer, e a gente pode ajudar a dar repertório de brincadeiras também, aquele site Tempo Junto, pode dar várias ideias e a gente vai construindo isso. Entre os não estruturados estão a caminhada, pode ser vídeos de dança no YouTube e até o Nintendo Wii também é melhor do que só o videogame tradicional. E entre as atividades físicas diárias, aquela coisa, locomover-se a pé com funcionalidade, né, para fazer alguma coisa, descer um ponto antes do ônibus, usar a escada e os cuidados da casa, e aí a gente vai fazendo os combinados. Aí aqui, a pergunta é, né, como combinar essas metas se o paciente e a família estão naquela fase de pré-contemplação? Porque quando está no plano de ação, aí você vai acolher, traçar novo plano de ação a cada consulta, com esse enfoque em reeducação alimentar, atividade física, é mais fácil. Agora, quando está na pré-contemplação, qual que vai ser a estratégia? É passar muita informação para esse paciente, porque através disso pode vir uma conscientização. E tanto em um quanto em outro, então, tanto esse que está no plano de ação, que você está fazendo reeducação, como no outro que você quer conscientizar, é usar ferramentas visuais. Isso os guias aqui recomendam fortemente, não ficar só falando, usa recurso visual. E a gente sabe, as crianças e adolescentes são muito visuais, né?
Então, quais são essas ferramentas? A gente falou bastante. O prato saudável, que você mostra mesmo, isso, o guia alimentar da família brasileira traz até vários exemplos, mas esse aqui, que é didático conforme os macronutrientes, é interessante mostrar. A educação em alimentos em natura para ultraprocessados, insistir bastante nisso, e aquela coisa das equivalências, porque isso pode assustar bastante, isso pode fazer com que essa família aqui, na próxima vez que vão ao mercado, eles vão ter um olhar diferente ali para as bancadas e, quem sabe, isso melhorar o estoque em casa, tá? Tenham esperança nisso, porque isso pode funcionar, mas usem bastante ferramenta visual. E no esporte é a mesma coisa. Usar materiais ali, então, por exemplo, esse aqui está listando todos os efeitos benéficos aqui na parte psicológica, de melhorar o humor, melhorar o pique para levar o dia, a parte cognitiva, melhorar a performance acadêmica, de uma lição de casa, de um estudo para prova, biológica, melhorar a saúde cardiovascular, ficar mais forte, mais ágil na hora de brincar, e a parte social de brincar. Então, quando você está explicando isso e batendo nessa tecla, talvez algum desses argumentos calhe ali, fundinho ali no paciente, na família, e aí seja motivo de gatilho ali para montar um plano de ação, tá bom? Ao mesmo tempo, então esse vai ser o enfoque da consulta, ao mesmo tempo, é importante, assim, demonstrar preocupação. Imagina aquele paciente, IMC maior que o mais 3, e que vai estar sempre ali naquele patamar e você não percebe esse gatilho de mudança nunca, é demonstrar preocupação. Olha, estou muito preocupada, né? Coloca em palavras mesmo, porque às vezes a gente só se frustra e acaba não falando. Não, coloca em palavras, vê como que eles estão recebendo aquele diagnóstico e quais as dificuldades e conversar sinceramente sobre isso, né? Aí você vai passar as informações sobre os riscos relacionados à obesidade, é bom citar, mas aqui é importante, assim, porque às vezes a gente chega num momento ali que nada funcionou, aí você acaba recorrendo a alguma tática mais alarmista, de falar, por exemplo, né, começou a acumular mais cedo a placa ali de ateroma, a gente sabe que acumula, eu vou mostrar para vocês na outra aula, começa com 7 anos a acumular, em 20, 25 anos é o evento isquêmico, né? A obstrução e é o evento isquêmico. E a gente poder falar que, assim, pode infartar ali com 40 anos, e para tentar usar, que isso seja o gatilho da mudança. Assim, seria muito bom se isso funcionasse, mas os estudos mostram que não, porque talvez as pessoas não pensem de uma maneira estatística, né? Isso é uma probabilidade, está muito distante ali, se a criança tem 7 anos, vai acontecer, não vai, se tem obesidade na família e nunca aconteceu, a pessoa não pensa de uma maneira com probabilidade, assim. Então, o recomendado aqui é usar elementos mais palpáveis para o paciente. Essa coisa de, por exemplo, ficar mais ágil no esporte, e você vai ter que individualizar e tentar ir sacando ali qual que é o que calaria mais fundo ali para o paciente, né? Nisso, quando a gente escolhe o exame para avaliar a comorbidade, vem algum exame alterado, ou a criança evoluiu com uma hipertensão, geralmente essas alterações, eles são mais palpáveis e geralmente aí é o gatilho de mudança, tá? Tem só saber essas táticas aqui, e infelizmente as mais alarmistas não funcionam. E aí, com tudo isso, mesmo para essa família que a gente sabe que está na pré-contemplação ou contemplação, a gente tenta estabelecer algum plano de ação. Aí, quais são as técnicas para acompanhar essas mudanças comportamentais? Aqui, técnicas de terapia comportamental mesmo. E isso aqui vai ser aplicável para quem? Para aquele que já está no plano de ação, né? Não adianta pegar o que está ali na pré-contemplação ou contemplação e aplicar isso aqui, talvez, né? Não vai dar certo. E aí, quais são os 4 pilares aqui? Automonitoramento, fazer um diário, aqui eu peguei um exemplo da Abeso, que é anotar horário e dia, o que comeu, quanto comeu,
qual que era o nível de fome, se teve episódio compulsivo, onde e como estava, qual que era o contexto, e aí com isso ele vai percebendo, comi por fome física ou fome emocional, são coisas que ele pode anotar. Exercícios físicos se fez também e quais os sentimentos que estavam ali nas refeições, ou entre tristeza, tédio, então é um controle dele se vigiar ali, e aí ele pode trazer ou não esse diário para os retornos, né, mas isso vai ser muito útil, para o controle do paciente mesmo. Aí, como com essa criança pequena, é a mãe que pode escrever para fazer o controle. Outro pilar é o controle dos estímulos. Então, aqui é muito importante, é uma tecla que a gente bate sempre, controlar o estoque de alimentos em casa. Começa lá no supermercado, para evitar a tentação lá, abrir o armário, ter vários alimentos de alta densidade, vai ser muito mais difícil do paciente se controlar ali de realmente melhorar o hábito alimentar. Retirar a TV e outras telas do quarto, aquele controle, mesmo que for adolescente, ter o combinado, entrega o celular para a mãe, isso é importante. E no contrato, aqui é importante, assim, vocês precisam registrar no prontuário quais foram os combinados, porque senão no retorno vai: "Ah, o que que a gente tinha combinado mesmo?". Aí não tem como amarrar, né, o segmento. E nesse sentido é escrever também para o paciente, né, por isso que eu coloco prescrever aqui, entre aspas, porque não é exatamente uma prescrição, porque foram os combinados. Com criança mais velha, enquanto você está anotando no prontuário, você pede para ele mesmo escrever na folha, os 2 estão escrevendo e fazendo o contrato. E o último pilar é reforço positivo, que é estabelecer ali com a família uma recompensa que não é uma recompensa material, ou dinheiro, ou ganhar brinquedo, é uma recompensa como participar de uma atividade, escolher um filme, receber uma sessão de massagem dos pais, é uma recompensa por cumprir os combinados. E isso é uma tática aí de terapia comportamental bem conhecida, né, e que se feita direitinho, assim, leva a resultado. Tem vários trabalhos mostrando, mas sempre lembrar daquilo, né, é reforço positivo, então não pode ficar no enfoque: "Ah, não conseguiu", eh, ficar apontando ali que ele não conseguiu, então ele não ganhou, porque aí vira reforço negativo. Ou, por exemplo, não fez por algum período direito, aí tira o reforço positivo quando ele fizer. Isso tem que ser bem guiado para funcionar, né? E tem que ter uma organização ali. Nem toda família vai conseguir se organizar para fazer da maneira ideal isso, aí é melhor não apelar para esse recurso. E no retorno, então, avaliar os combinados prévios, quais foram as dificuldades, traçar novas metas, ver o feedback dos diários, se a criança trouxer, ajudar a firmar os contratos e definir as recompensas, isso é um papel do médico também. E, se necessário, convocar todos os envolvidos na alimentação da criança, as etapas de compra, preparo e oferta. Se forem 3 pessoas diferentes, vamos convocar as 3 pessoas para conversar. E, assim, eh, um recurso de tudo isso que a gente falou, desses instrumentos, dessas táticas aí ao longo da consulta, um método estruturado para fazer isso é a entrevista motivacional, que está super, tida como promissora aí no tratamento de obesidade, tem vários artigos, uma literatura vasta mesmo nesse sentido, e aí isso envolve uma capacitação específica, tá? Que o pediatra geral pode fazer, ou o nutrólogo, a nutricionista, e aí envolve que aí vocês recebem essa capacitação, e isso é um plus ali no currículo, para o consultório e tudo. Então é muito interessante e mesmo para quem não for ter a capacitação em si, mas quiser estudar mais a fundo, é bem legal. Para a etapa do R1 não é estudar isso, mas agora, a partir de agora, vocês já sabem que tem, para quem se interessar, como aprofundar.
Esse é um aplicativo direcionado para os médicos, Change Talk, que é um aplicativo da Academia Americana, e aí ele traz lá várias situações e como lidar com isso, com entrevista situações na prática ali no consultório e como lidar com isso com técnica de entrevista motivacional. Então é interessante para quem tiver o interesse aí, baixar esse aplicativo para vocês terem uma ideia e irem implementando. Esse livro aí eu acho legal que não fala só de entrevista motivacional, mas de nutrição comportamental, mindful eating, também é interessante para quem quiser complementar a leitura. Tem muita coisa nesse sentido, e aí só trouxe para vocês saberem a partir de agora, quem tiver o interesse se aprofunda nisso. E por fim, aqui, sempre no retorno, a gente tem que pensar em prazos e definir nível de atenção à saúde necessário. Esse paciente fica só com o pediatra geral ou a gente precisa de ajuda e de encaminhamento? Aí, a Academia Americana definiu, então, estágios de acompanhamento. O estágio 1, que é o indicado para a maioria dos pacientes com obesidade, assim que faz o diagnóstico, é esse prevenção plus, que é de atenção primária. Então, envolve médico generalista, individualizar com a família a frequência dos retornos, isso pode ser uma coisa compartilhada nesse estágio, e o período desse acompanhamento vai de 3 a 6 meses para a gente avaliar a resposta. Se não apresentar melhor em 6 meses, vai para o estágio 2, que é a atenção primária com suporte. Aí envolve nutricionista ou nutrólogo para montar realmente um plano alimentar específico com cálculo, né? Um médico especializado em entrevista motivacional e um educador físico. As consultas aí têm prazo mesmo, então consulta mensal para realmente isso é aquela coisa do tempo limite para a meta, né? Isso é super importante, ter um prazo curto para ele ir atingindo e revendo as metas. E o período também desse estágio é de 3 a 6 meses. Se não melhorar em 6 meses, aí ele vai para o estágio 3. Então aí já é uma atenção em nível secundário, o ideal é que vá para um centro multidisciplinar especializado em obesidade infantil. E a observação aqui é que essa pode ser a etapa inicial se a obesidade for grave, o paciente tiver mais que 6 anos e a família já chegar motivada. Aí você já pode mandar para esse estágio de cara. A equipe multi tem o médico generalista que acompanha o caso, pode não estar exatamente no centro, mas está em contato, continua seguindo o paciente e mantém o contato, isso faz bem para o segmento. E lá no centro, um médico especializado em entrevista motivacional, uma nutricionista, psicólogo, assistente social e educador físico. Aqui, veja bem, a frequência das consultas são semanais, tá? Para encurtar a meta ali, para realmente incutir motivação na família semanal. E aí, por 8 a 12 semanas, nessa frequência semanal, e depois passa para mensal. O estágio 4, aí aqui eles não colocam um prazo de segmento, porque teoricamente você vai seguir aqui se ele não se encaixar em critério para ir para o estágio 4. Estágio 4, como eu citei lá no começo, é de atenção terciária e ele vai ser indicado para adolescente com obesidade grave que não melhorou no estágio 3. Aqui tem que ser adolescente porque envolve assim a conscientização, a capacidade do adolescente entender esse estágio, as possíveis consequências, então por isso que é só para adolescente. As possíveis intervenções, tratamento medicamentoso, e o que é citado pelo artigo é sibutramina e orlistat, dieta hipocalórica balanceada, como eu comentei, e a cirurgia bariátrica. Para nossa, aqui a regulação do Brasil, são dados do site da ABESO, são elegíveis para bariátrica pacientes de 16 a 18 anos, com IMC acima de 50, independente de comorbidades, ou acima de 40, se tiver comorbidades. Tá? Só para vocês saberem a legislação. E terminando, eu deixei essa parte aqui do texto, em que ele fala um pouco assim, é muito desafiador o paciente que você está seguindo há tempos, com obesidade grave, com morbidade,
E apesar de todas as tentativas, pouca preocupação ou motivação da família. O que fazer com esses pacientes, né? Aí é a mesma coisa, a repreensão não funciona, né, então, às vezes a gente faz isso por desespero, mas tem que saber que não funciona e a gente vai ter que procurar fontes de resistência na família, né, a essas intervenções. E aí pode envolver assistente social, pode ajudar se tiver limitação financeira, pode ter um quadro psiquiátrico de depressão nos pais, pode ter muito distúrbio de dinâmica familiar que se beneficiaria com terapia familiar. E a gente vai sempre, começou a faltar, convocar o paciente. A gente não desiste do paciente. Aqui cabe muito a coisa do first do no harm. Então, né, no mínimo não faça mal. A gente saber que estratégias que não funcionam e que vão piorar a situação de autoestima e de pavor ali na família. E a gente saber que muitas vezes assim não é uma complexidade de um só, do médico pediatra geral. A gente saber buscar ajuda e encaminhar, e aí, especialmente na nossa realidade, a gente esbarra em dificuldades, né? Para onde encaminhar, que serviço que é estruturado dessa maneira. E a situação fica desesperadora mesmo, entendo vocês, mas eu acho assim, vocês se capacitarem em muita leitura e e técnica de consulta, isso vai dar uma aliviada aí nesse segmento. Aqui eu deixo um resumo da essa tabela aí dos estágios de, se vocês quiserem consultar. E no próximo vídeo a gente aborda aí avaliação de comorbidades. Aí é uma coisa mais objetiva sobre os prazos, os valores dos exames, tá bom? Até já.